Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, Joel, Karen. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal que estiver me ouvindo pela YouTube, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou dar continuidade sobre a parte final do Capitão Mark Richards, entrevistado pela Carrie Cassidy, em Vacaville, nos Estados Unidos. Ele é um prisioneiro por ter sido um herói que lutou contra os Greys na base alienígena de Dulce, né, pelas experiências macabras e tal. Eu já falei disso nos dois programas anteriores. Eu vou tentar concluir aqui rapidamente, né. Existe uma coisa muito interessante, né, que ele fala um pouco sobre propulsão de naves também, né. Ele fala que existem as estrelas negras no espaço. As estrelas negras são as estrelas já esfriando, moribundas, né? As anãs marrons, as anãs negras, que se tornam, né, buracos negros. Naquela fase final, elas se tornam buracos negros. Elas têm uma densidade imensa. É o caso, por exemplo, da Sirius B, que os Dogons chamavam de Potolo. A Potolo, que era a irmã negra de Sírius, de onde vinham os deuses, quer dizer, os deuses eram sirianos, né? E segundo os Dogon lá do Mali, né, essa tribo africana, os seres vindos de Potolo vinham, porque existia a estrela luminosa e existia a estrela negra. A estrela negra, olha que interessante, os Dogon do Mali, que são uma tribo africana absolutamente primitiva, inocente, né, não tecnológica, eles tinham essa lenda que uma colher de sopa da matéria de Potolo precisaria ser carregada por 20 homens, né? Quer dizer, a densidade material do peso, o peso molecular da estrela negra é gigantesco, né? Quer dizer, cabe num dedal que o Sol inteiro, nosso Sol inteiro, tipo isso, entendeu? É uma quantidade imensa de energia. Eu não sou astrônomo para dizer qual é a massa de uma anã negra, mas é um negócio, assim, vamos dizer assim, o prédio mais alto do mundo num cubinho de 10 por 10 centímetros, entendeu? Quanto pesa isso, né? Então ele fala que essas anãs negras, elas são grandes geradores de energia, que essas anãs negras, elas são ótimas para a propulsão de naves, que de alguma forma os extraterrestres conseguem destilar a energia dessas naves, e com essas energias, essa mega energia oriunda dessas pequenas, né, na verdade minúsculas anãs negras, mas extremamente energizadas, você consegue criar a dobra espacial, e a dobra espacial que faz você atravessar o espaço. O que faria todo sentido com a lenda Dogon, né? Porque a lenda Dogon fala que os deuses vieram da estrela negra Potolo. Não vieram, na verdade, de Sírios, mas da estrela negra, porque eles falavam que tinha uma irmã negra que orbitava em volta. Então, essa estrela negra que orbitava em volta é a tal da Potolo. A Potolo, que é a estrela negra dos Dogon, para você ter uma ideia, ela era uma estrela, vamos supor, do tamanho da Lua. Mas ela conseguia capturar uma gigante, que é a estrela Sirius, uma das maiores estrelas da galáxia. Por quê? Porque massa não tem a ver com tamanho. Você pode ter uma gigante gasosa, que na verdade é um pudim inchado de gás, né? Antares, Arcturus, Sirius, Eta Carina. Essas estrelas são gigantescas, mas quão densas elas são, né? Às vezes elas não são tão densas assim. Ao passo que a anã negra, ela é um turrãozinho de matéria e energia de uma grande estrela que encolheu, ficou aquela múmiazinha, né, de estrela, pesadíssima e ultra energética, praticamente um mini Big Bang. Porque se aquilo encolhe mais, vira um buraco negro. Aliás, a gente sabe, né, dos extraterrestres, da questão dos múltiplos universos, né?
O que na verdade tem Big Bangs acontecendo em toda parte do universo, simultaneamente. Alguns lugares estão virando grandes buracos negros, e a matéria está se concentrando e aquilo sai do outro lado, na forma de um Big Bang, na forma de uma singularidade. Né? É da matéria de concentração infinita para a explosão de expansão infinita. Né? Mas enfim, isso é uma outra história, eu também não sou um físico para explicar isso bem. E uma coisa que ele falou, que o capitão Mark Richards fala, e isso eu já sabia, e também o Marshall Vian Summers também fala para Carrie Cassidy, também um homem muito inteligente. O Marshall Vian Summers fala mais ou menos a mesma coisa, que toda espécie extraterrestre quer prevalecer. Então, o mais bonzinho ali encosta a mãe, né? Então, assim, não tem. Então, por exemplo, todo extraterrestre, né, quer que a sua espécie seja a vencedora sempre, né? Quer o melhor para a sua espécie. Não está muito afim de compartilhar nada com ninguém. Quer sempre o melhor para si. Então, por exemplo, as espécies elas se consideram sempre no direito natural aos planetas. Os planetas são nossos, porque nós somos os merecedores, nós somos os herdeiros, nós somos os donos. E todo mundo se acha dono. Então, quando todo mundo se acha dono, ninguém é dono. Aí fica essa coisa. Né? Na verdade, toda aquela coisa de não, ninguém é dono de nada, o cosmos, não sei o quê. Mas essas espécies que chegaram à viagem interestelar, elas estão a fim de novos espaços e de aumentar as suas bases. Então todo mundo quer crescer um pouquinho. E aí, como todo mundo quer crescer um pouquinho, esbarra na outra, nas suas necessidades. Né? Uma coisa muito curiosa é que ele fala que os raptors são de origem terrestre e eles são menos desenvolvidos que os reptilianos extraterrestres nas suas capacidades mentais, assim como o ser humano da Terra é menos desenvolvido que o pleiadiano, que tem aparência humana, mas é mais desenvolvido. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante é que os raptors não são muito telepatas. Eles têm uma telepatia fraca com relação aos reptilianos extraterrestres. Esses raptors, que seriam a Lacerta, que a Lacerta falava que eles tinham se retirado para as cavernas do fundo da Terra e tudo mais, para evitar o ser humano, mas que eles eram da Terra, esses raptors eles acabavam precisando, muitas vezes, falar. Não conseguem se expressar, como o ser humano não consegue se expressar só por mente, como outros extraterrestres fazem. E que os reptilianos, esses reptilianos raptors, né, como eles têm a habilidade de falar, eles têm as cordas vocais bem desenvolvidas, né, eles costumam aprender, inclusive, a falar inglês muito bem. Só que eles têm uma telepatia muito limitada, e às vezes alguns deles, inclusive, se especializaram em conversar com humanos, né, já conseguem fazer isso através de fazer uma operação nas cordas vocais para ficar mais parecido com as nossas cordas vocais e falar a linguagem humana melhor. Então a especialidade de alguns deles é diplomacia mesmo, né? Então ele fala inglês ou francês ou que seja que língua humana que ele queira perfeitamente, né? Coisa que o reptiliano extraterrestre não consegue, porque o reptiliano extraterrestre está acostumado a falar mentalmente, entendeu? Com telepatia. Outra coisa super engraçada que ele fala, o capitão, são coisas picadas, né, que ele fala para ela, e ela também fala picado, por isso que esse programa fica meio incoerente, tem horas que eu estou falando, parece que uma coisa que a gente muda de assunto. Que os seres humanos já têm as naves espaciais, né, que a engenharia reversa já conseguiu criar naves extraterrestres UFOs terrestres, né? Aqueles UFOs triangulares vistos na Bélgica, por exemplo, são terrestres, não são militares, tanto que chegou a incomodar, né? E que assim, e que isso já foi conseguido, né? Já foi obtido pela tecnologia humana, né? Então, assim, por exemplo, você não tem assim
mais a certeza quando você está vendo um UFO de que você está vendo atualmente uma coisa extraterrestre. Por isso que às vezes vê uns UFOs meio esquisitos, assim, que são meio assim capengas. Você fala assim, poxa, mas essa nave não tem autonomia, não tem os poderes de um UFO, né? Você vê assim, ela vai meio reto, meio que num avião, na verdade é um super avião, né? É um intermediário, é uma tecnologia stealth, é uma tecnologia mista do que os extraterrestres, do que eles conseguiram obter das quedas dos UFOs, são muito preciosas, né? Por exemplo, o governo americano tem relação com todos os governos latinos e africanos e tudo mais, no sentido de que se tem um UFO, eles pagam muito bem por esses fragmentos. Se cai um UFO, se morre ET, se tem queda de UFO, isso aí é muito bem pago pelo Serviço Secreto Americano, pelos militares, para ter isso daí. É uma coisa muito, 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 muito valiosa, né? Por exemplo, ele fala que existem também regiões de concentração de portais. Então, uma região de concentração de portais importante seria o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, onde tem concentração de portal, acaba tendo muita disputa territorial, porque os governos têm interesse nesses portais valiosos, né? Exemplos de portais valiosos: Afeganistão, Israel tem muitos bons portais, né? E também algumas cidades americanas, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso também causa conflitos territoriais muito sérios, porque também existe a briga por determinados territórios, né? Ela fala o nome das cidades, eu não estou achando, mas não importa assim que cidade. Manwith e Dimona. Manwith, Menwith, e é uma cidadinha lá nos Estados Unidos. Dimona, como se fosse demônia, demônia. Dimona, Dimona, tem grandes portais. Os desertos australianos têm grandes portais, o sudeste dos Estados Unidos tem grandes portais, e naturalmente a Área 51, escolhida por ser um grande portal, né? Ele fala também que a viagem no tempo é possível, sim, né? Que a viagem no tempo é também outra possibilidade real, né? E ele também fala que existe um certo interesse do governo americano de fazer as pessoas se acostumarem aos ETs através da ficção científica, né? Alguns cineastas no caso eu penso muito no Spielberg, né? Ou no George Lucas, mas eu penso mais no Spielberg, como pessoas assim que têm um favorecimento de fundos para poder mesmo fazer as pessoas aceitarem os ETs e num prazo maior, porque ele sabe que cedo ou tarde vai ter que ser abordado esse assunto publicamente, entendeu? Então faz um certo tabuzinho assim, mas eles sabem que o acobertamento não é eterno, eles já sabem que o acobertamento não é indefinido, entendeu? Por enquanto, quando eles estão tentando descobrir armas e tal, eles ainda insistem muito, mas quando eles acharem que já sabem fazer, eles não vão estar mais preocupados, né? E também ele insiste nessa coisa que os reptilianos controlam o Vaticano, sendo que João Paulo I teria sido assassinado por uma facção, né? Quando houve uma mudança interna no Vaticano. Essa mudança, né, foi muito forte nos anos 70, que nos anos 70 teria havido uma modificação muito grande das forças internas lá, de facções reptilianas, segundo ele, que influenciam as religiões humanas. O que eu acho disso? Não sei, eu não sei se a religião humana tem essa importância para os ETs, mas, entendeu? Por que, né? Quer dizer, especialmente o Vaticano, né? O catolicismo é uma das igrejas
grandes, é a maior igreja cristã que existe. Mas e os muçulmanos, e os budistas, e os judeus, e os protestantes, né, e as outras coisas todas, né, onde que os reptilianos se entram nisso, né? Isso não ficou muito claro, ou pelo menos eu escutei o texto atentamente e não vi ela falar nisso. Ela só fica insistindo no Vaticano, 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 né? Depois ele também fala que existiu no passado uma influência muito grande dos ETs tipo louva-a-Deus, os insetoides, mas que essa diminuição, houve uma diminuição gradativa do poder deles, e agora é mais a briga entre os reptilianos mesmo, e os Greys, entendeu? Que são os grandes aí, os grandes jogadores dessa primazia, os Raptors, né? E que, por exemplo, que se você fosse dizer assim, o que eles querem para a humanidade, seria impossível dizer uma intenção, né? Ele fala que existem tantas intenções variadas, que é como dizer, por exemplo, qual é a intenção dos militares dos países. Qual é a intenção da China com relação ao Brasil, ou de Uganda com relação ao Brasil, né? Quer dizer, como existem muitas facções e países, da mesma forma entre os ETs, existe tanta divergência entre eles que fica impossível dizer quem quer o quê, né? Uns querem negócio, uns querem destruição, uns querem cooperação, uns têm dó, uns... Entendeu? Quer dizer, tem tantas variantes, mesmo dentro de uma espécie reptiliana X, existem divergências de opinião também sobre o que fazer, né? Então nunca se chega a um consenso de assim, olha, a negociação dos ETs é essa, entendeu? As negociações dos ETs são essas possíveis, né? Algumas mais favoráveis ao homem, outras que bicam menos o homem, que não simpatizam com o ser humano, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso mais ou menos que ele falou, que eu ouvi, tá? Ele também fala que os Illuminatis não têm a importância que se atribui, né? Por exemplo, os Rothschilds e os Bush, né? Tem DNA reptiliano, sim. Tem uma preferência na negociação com os reptilianos, sim. Mas não são eles que mandam no mundo, são os extraterrestres mesmo e os militares. Tá? Essa é a opinião do capitão da Marinha Americana preso, Mark Richards, que falou que sabia. Deixo para vocês julgar o que vocês acharam, entendeu? Eu também tô assim meio zureta com o que ele falou. Algumas coisas eu penso sim, outras não. Eu preciso rever alguns conceitos e a gente não sabe, né? Eu nem sei. Porque as pessoas falam assim, mas você tem sangue reptiliano, você viu reptiliano. Mas eu só vi que isso que as pessoas não entendem, que eu me vi. Mas que eles não ficam me contando as coisas. Então, a versão que as pessoas contam às vezes me conflitam. Eu não sei te dizer quem estaria mais certo, quem estaria mais errado. Sei que o Ike é um babaca, um palhaço, tá totalmente errado, entendeu? Aquelas coisas de rainhas comendo criancinhas, Arizona Wilder, aquilo é tudo sensacionalismo e tem grana para comprar ator para fazer aquilo. Isso eu não acredito mesmo, entendeu? Agora, outras visões mais assim, sofisticadas do que os reptilianos querem, do que os reptilianos fazem, eu não sei, entendeu? Essa de que os reptilianos subterrâneos que teriam origem terrestre comem humano, isso bate mais ou menos com coisa que eu já tinha ouvido, tá? Muito num ato de raiva, eu também já tinha ouvido isso, inclusive numa sessão de hipnoterapia com a Cássia eu falo isso, né? Tá certo, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, espero que vocês tenham gostado.